E aí galera, meu nome é Netinho. E aí galera, meu nome é Eduardo Henrique. E esse é é o o canal Moleque Sem Noção. Hoje a gente tá aqui com um vídeo que é o que você prefere. Muitos canais estão fazendo aí, que funciona assim. A gente tem um aplicativo no celular que ele vai dar duas opções. Aí eu vou dizer o que eu prefiro e ele vai dizer o que ele prefere. As primeiras opções são: o que você prefere? Você prefere ser feio e amado ou bonito, mas amado como a Dilma? Prefere o quê? Ser feio e amado. Ser feio e amado? Acho que eu prefiro, sei lá, velho. É difícil, porque ser feio. Ser feio, é. Eu escolhi ser feio e amado. Eu acho que não. Mesmo assim, eu queria ser bonito e amado como a Dilma. Todo jeito alguém ia gostar de mim, ia ter muito dinheiro, tava massa. E ia ser bonito. Perdi 84% da pessoa escolher ser feio e amado. Com certeza. Agora o que você prefere? Continuar vivendo o resto da sua vida no seu país ou mudar e viver o resto da vida na Noruega? Viver o resto da vida na Noruega. Eu queria no Brasil mesmo, tá massa demais viver no Brasil. Eu quero ir pra Noruega. Se fosse outro país, eu até queria, né? Mas a Noruega eu queria. 68% querer viver no Brasil, tá vendo? Só tudo. Agora a próxima pergunta é: possuir um computador de última geração ou possuir um notebook de última geração? Prefiro o quê? Prefiro computador. Em casa eu gosto mais de computador, então computador. Notebook, vai pra tudo que faz. É 56% computador, cara. Próxima: acabar com o Facebook ou acabar com o Twitter? Ixi, velho, essa é difícil. Pelo menos eu mexo no Twitter. É difícil essa. Sei não. Acabar com o Twitter. O Twitter? Pra mim é isso. Sei lá, velho. Passo o dia todo no Facebook. Tem muita gente que gosta. Eu gosto do Twitter também, né? Mas eu uso mais o Facebook, então eu acabar com o Twitter. Já que é o jeito. 70% das pessoas querem acabar com o Twitter. O que você prefere? Ser eternamente mudo ou ter que amputar uma de suas mãos? Nunca vai poder falar ou não ter uma das mãos? Não tenho uma das mãos. Também, não querendo não ter uma das mãos. Porque já pensou passar o resto da vida toda sem falar com ninguém. Oxi. Você vê. Tem que amputar uma das mãos, claro. 53%. O que você prefere? Ser filho da Dilma ou arrancar um dedo de cada mão e pé? Essa Dilma já aparece aqui no vídeo. Acho que preferia arrancar. Não. Não. Preferi ser filho da Dilma. É besteira. Tô do lado da Dilma. Sou rico, todo jeito. Tem muito dinheiro, melhor que ter perder um dedo de cada. 52% ser filho da Dilma. O que você prefere? Colocar uma agulha na cabeça do seu órgão sexual ou colocar uma agulha no seu olho? Ixi, é um pior do que o outro. Deixa eu ver. Essa aí responde primeiro. Essa é muito difícil. Acho que no olho eu ia ficar cego. Então era melhor na cabeça do órgão sexual. Depois passava, pronto. No olho eu ia ficar cego. É, melhor. 70% querido. O que você prefere? Ganhar $1 bilhão ou encontrar a cura do câncer? Eu queria encontrar a cura do câncer, porque encontrar a cura do câncer ia ajudar muitas pessoas e mesmo assim todo jeito ia ficar rico também. Porque encontrando a cura ia ganhar muito dinheiro com isso. Eu também. Sobre a cura do câncer, É bem melhor, claro. Tá vendo? Todo mundo prefere. O que você prefere? Ficar preso em um porta-malas todo cagado ou ficar preso em um elevador cheio de pessoas peidando? Tipo, se tu fosse ficar num porta-malas, tu ia estar todo cagado. Ou se tu estivesse no elevador, tu ia estar peidando bem muito. Ia estar cheio de gente no elevador. eu prefiro no elevador. No elevador, acho que peidando. No porta-malas trancado ali, todo cagado. Cagado, é melhor no elevador. Ninguém ia estar cheio de gente, ninguém ia descobrir mesmo, ficar tapeando. 60% quis do elevador. O que você prefere? Ser preso em uma cela com 10 tarados ou sua mulher ir presa numa cela com 10 tarados? Vixe. Prefiro. Eu prefiro que minha mulher seja. Minha mulher. Minha mulher eu tenho, tá massa. É. Aí não acontece nada. Mas se eu tivesse mesmo assim, eu acho que, sei lá, aí seria difícil, mas ser preso em uma cela com 10 taradas. né? Ser preso numa cela com 10 taradas é Ai, fogo. doido. Os caras, 65% preferir ser preso na cela com os tarados. Esses caras é meio estranho. Ou é amor demais ou gosto da
Pronto, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, né, já sabe. Deixa o like, compartilha com os amigos. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu aí Ajuda bastante. e até o próximo vídeo. Smoke weed every day.